Estudo Bíblico, Jeremias 26. Esse capítulo inicia um conjunto de capítulos que consiste principalmente de material autobiográfico e histórico. Jeremias 26, 1 e 45, verso 5. O relacionamento de Jeremias com os governantes e o povo tornou-se mais tenso, até que finalmente Jerusalém caiu conforme ele tinha predito. Contudo, um tema de esperança brota com a mensagem da nova aliança. Os acusadores de Jeremias foram os sacerdotes e os falsos profetas, pessoas de crédito na sociedade. Jeremias também contava com pessoas de confiança entre os príncipes, especialmente um de nome Aicão, que o livrou da morte. Diferente dele, um dos colegas de Jeremias, chamado Urias, ao profetizar contra a cidade, não teve quem o defendesse e acabou morto. Versos 20 a 24. Aqui são dadas as circunstâncias que rodearam a pregação do Sermão do Templo, que está registrado em 7, verso 1 e 8, verso 3. A data é do começo do reinado de Jeoaquim. Verso 2. O átrio, ou exterior, é o lugar onde o povo podia reunir-se no templo. O povo das cidades de Judá reunia-se no átrio, e assim podia levar a mensagem de volta para suas cidades. Verso 3. Me arrependerei. Como em 18, verso 8, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Seu atributo de santidade, o atributo dos atributos, dispensa-o da necessidade de erros e, assim, da necessidade de arrepender-se no sentido humano. Entretanto, quando Deus se internece, se compadece ou se enche de misericórdia por seu povo, essa atitude é chamada de arrependimento. Verso 13, 19 e capítulo 42, verso 10. Versos 4 a 6. Esses versículos tratam de um resumo da mensagem contida no trecho do capítulo 7. Verso 5. De madrugada. Assim como em capítulo 25, verso 4, há a referência da profecia como vindo desde cedo em continuidade e em repetição, para que o povo possa ouvir a voz de Deus. Verso 6, Siló. Ver capítulo 7, versos 1 a 15. A pregação do templo afirma que Jerusalém se tornaria como Siló devido aos seus terríveis pecados de dissimulação da palavra, imoralidade, idolatria e sacrifícios infantis. A comparação com Siló é a desolação. Isso tornou-se o motivo do aprisionamento de Jeremias. Verso 9. Siló, uma vez um símbolo do lugar onde Deus habitava, tornou-se um lugar de desolação. Versos 8 e 9. A pregação fiel da palavra de Deus sempre desperta atitudes firmes, sejam favoráveis ou contrárias. Neste momento, o profeta aparece em uma de suas facetas reveladas por Deus em capítulo 1, versos 7 e 9, resistindo como um combatente diante do povo. Parece que os líderes religiosos incitaram o povo contra Jeremias e a opinião pública se mostrou facilmente maleável. Jeremias então foi rodeado por uma multidão. Ajuntou-se o povo, isto é, constituíram-se em assembleia legal com a intenção de opor-se a Jeremias. Verso 10. Estes príncipes eram os bons oficiais da corte que foram designados por Josias e sobreviveram mais tempo do que ele. Aqui, eles defendem o profeta. Verso 24. Principais. Oficiais de justiça escolhidos dentre os cabeças do povo. Não eram membros da família real,
mais semelhantes aos mencionados no capítulo 36, episódio em que o rei lê o rolo de Jeremias e o joga no fogo. A porta nova a que se refere Jeremias provavelmente se tratava de um portão que dava acesso ao átrio superior interno, edificado por Jotão, cerca de um século antes. Possivelmente o mesmo que em 20, verso 2. Versos 12 a 15. A defesa pessoal de Jeremias é que Deus lhe dera a mensagem a pregar e que o povo deveria abandonar os caminhos do mal, pois se abandonassem o mal, Deus alteraria seus planos de destruição. Mas, se o matasse, o julgamento contra ele incluiria seu sangue inocente. Estaria lutando contra Deus e não somente contra Jeremias. Gamaliel em Atos 5, verso 39. Verso 13. Esta é a soma do ensinamento dado em capítulo 18, versos 7 a 11. Verso 16. Os príncipes não encontraram motivos justos para Jeremias ser executado. Versos 17 a 19. Anciãos. Não um grupo de oficiais eleitos, mas um grupo de homens, cuja idade e conselho eram respeitados devido à sua grande experiência. O termo hebraico se refere à governança. Apelaram para Miqueias 3, verso 12, e ligaram as reformas de Ezequias à pregação de Miqueias, embora as escrituras não houvessem feito previamente essa ligação. Assim como outro profeta também profetizou contra a cidade e viveu, haveria precedente para Jeremias. Verso 18. Morastita é o habitante de uma pequena aldeia perto de Gate, cerca de 37 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. É a única citação nominal e literal da mensagem de outro profeta em todas as escrituras proféticas. Verso 19. Ezequias é conhecido como um reformador, segundo Reis 18, versos 3 a 6, assim como Josias, segundo Crônicas 34, versos 1 a 3. Este é o único verso da Bíblia que aponta para um arrependimento de pecado do rei. Verso 20. Kiriat Jearim fica modernamente na estrada de Jafa, cerca de 12 quilômetros a noroeste de Jerusalém, descendo para a planície costeira. Verso 23. A primeira perseguição de um profeta por um rei de Judá se verificou 3 séculos antes, entre o rei Asa e o profeta Anani, segundo Crônicas 16, versos 7 a 10. Verso 24. Aicão, pai de Gedalias, governante da província judaica, nomeado pelos babilônios, 586 a 581 a.C., e também amigo de Jeremias, capítulo 39, verso 14 e 40, versos 5 e 6, e um dos príncipes ainda nomeado nos tempos de Josias. Aicão foi um dos mensageiros enviados por Josias para perguntar à profetisa Hulda sobre o que fazer depois que foi descoberto o rolo de Deuteronômio em 621 a.C., segundo Reis, capítulo 22, versos 3 e 12. Nota: o capítulo 26 mostra que o ser humano anda tão rebelde contra Deus que qualquer mensagem que os profetas falam por sua inspiração é rejeitada, se não fica de acordo com os desejos carnais do homem. Versos 7 a 9, versos 20 a 24. Felizmente, sempre há uma minoria que respeita mais a palavra de Deus do que a palavra dos homens, como aconteceu no caso desses príncipes. Versos 12 a 19. Dado arqueológico: Urias, Eunatã, Nedabias, Salum.
Urias fugiu para o Egito, versos 20 a 24. O rei Jeoaquim enviou Eunatã, um dos príncipes, até lá, versos 22 e 36, verso 12, para trazê-lo de volta. Uma das cartas de Laquis, escrita por esse tempo, ver capítulo 34, faz referência ao comandante da tropa, Quebarias, filho de Eunatã, que passou em demanda do Egito. Parece aludir ao incidente referido nos versos 20 a 24. Essa carta de Laquis também fala na carta de Nedabias, servo do rei, que veio a Salum da parte do profeta. Nedabias era neto do rei Jeoaquim, 1 Crônicas 3, verso 18. Salum, Jeoacás, era irmão de Jeoaquim, 2 Reis 23, versos 30 e 34, 1 Crônicas 3, 15, Jeremias 22, 11, que foi levado ao Egito.